tudo bem? Deixa eu ver se tá gravando. Tá, olha só. Hoje, dia 8 de maio, 8/5, né, do mês 5, nós vamos trabalhar a aulinha de história, tá bom? A tia vai comentar um pouco com vocês sobre os marcos de memória da nossa cidade. Coisas que aconteceram na nossa cidade que fizeram história, certo? Acompanhem comigo na página 31, certo? Página 31 de história. Vamos lá? Você já reparou que nos espaços públicos de sua cidade, frequentemente placas, esculturas, praças, obras grandiosas, escolas, hospitais, ruas, carregam o nome de pessoas que realmente existiram? Vocês já pararam para pensar nisso? Olha só. A tia vai exemplificar melhor para vocês, tá certo? Por exemplo, a nossa cidade, Senador Larroque. Senador Larroque foi colocado esse nome, recebeu esse nome porque, antes o nome dado era Mucuíba, né, porque fazia parte lá do município de João Lisboa. Aí só depois que Senador Larroque passou a ser cidade, município mesmo, cidade, aí recebeu o nome de Senador Larroque, depois da emancipação. E aí, por quê? O porquê desse nome, né? Senador Larroque. Alguém sabe dizer? Pois bem, Senador Larroque foi um ilustríssimo político maranhense que fez história aqui no Maranhão. Por isso que Senador Larroque foi aderido a esse nome, tá certo? E aí nós temos também algumas escolas que têm nome de pessoas que foram importantes para a nossa cidade ou para o nosso estado, certo? Por exemplo, a nossa escola, República do Saber. A nossa escola não é um dos casos de escolas que foram criadas para nomear ou para homenagear alguém, certo? Não. A nossa escola ela foi criada, o nome foi criado através do filho da nossa ex-diretora, Neucilene Pessoa, que foi chamado República do ABC. Aí, com o tempo foi se passando, e aí ela reformulou esse nome e passou a ser chamado República do Saber, que significa uma enorme quantidade de pessoas reunidas para estudar, certo? Não está relacionado a alguém, para homenagear alguém, não, tá certo? Mas aqui na nossa cidade nós temos outras escolas municipais e até estaduais que receberam nomes de pessoas importantes que fizeram história. Por exemplo, a escola Presidente Costa e Silva, que é uma escola do município e recebeu esse nome por quê? Escola Presidente Costa e Silva. Por causa de um presidente. Presidente do nosso país, do Brasil, que se chamava Arthur da Costa e Silva. Daí, para homenageá-lo, resolveram colocar o nome da escola, Escola Presidente Costa e Silva, tá certo? E ele também foi um militar, né? Lá foi militar e foi presidente do nosso país lá nos anos de 1967 a 1969, tá? Repetindo, de 1967 a 1969, tá bom?
Um exemplo agora de uma rua que recebeu o nome de alguém, né? Aqui, por exemplo, a nossa avenida principal da cidade, Avenida Mota e Silva. Quem foi esse Mota e Silva? Foi alguém, uma pessoa que fez parte da Marinha do Brasil e que também colaborou muito com o país como cientista, certo? Então ele foi marinheiro, né? Fez parte da Marinha do Brasil e ele também foi um cientista, um grande cientista que ajudou em grandes descobertas no nosso país, tá certo? E agora, o que eu quero dizer para vocês é que esses nomes, todos esses nomes de escolas, de ruas, de hospitais que foram criados, eles não foram criados por acaso, sempre tem um motivo, certo? Seja para homenagear alguém ou não, mas sempre tem um motivo, tá certo? E eu gostaria que vocês fizessem, logo após assistirem esse vídeo, uma pesquisa e anotassem no caderno, depois de fazer o cabeçalho organizadinho, tá bom? Pesquisar sobre a origem do nome do nosso mercado municipal, tá? Que ele foi mudado recentemente, o nome foi mudado recentemente, tá bom? O nome do nosso mercado municipal. Então é sobre isso que eu quero que vocês pesquisem, tá bom? A origem do nome do mercado municipal e também de outros monumentos históricos que tem aqui que sejam públicos, se você encontrar, tá certo? E anotar na matéria de história, tá bom? E logo depois nós temos só uma tarefinha, só uma página, tá bom? De história, que é na página 32. Na página 32, ouçam com atenção que a tia vai explicar brevemente essa atividade, tá certo? Olha só, na primeira atividade, na primeira questão, pergunta se na nossa escola, se o nome da nossa escola serve para, aliás, foi para homenagear alguém ou não? Respondam, a tia falou lá no início do vídeo, lembram? E se sim, você vai descrever quem foi essa pessoa que foi homenageada e por quê. Agora, se não foi para homenagear alguém, você vai pesquisar sobre uma outra escola que não seja a escola que a tia falou, a Escola Presidente Costa e Silva, outra escola, viu? Que presta homenagem a alguém aqui do município para você escrever, tá bom? E também você vai escolher uma pessoa, se fosse para você imaginar uma pessoa para homenagear, colocando o nome. Quem seria? E por quê? Tá bom? É isso. Beijinho. Tchau, tchau.